I want to win something. I want to do a lot. I want to win. I just want to win everything, I guess. Aí, trocando tiros, buscou o primeiro, tenta salvar a equipe da EG, mas a Fnatic muito próximo da vitória. Utilizado! Estraga prazeres do George. Que é isso? Quarto do Bústio! Ace do Capitã, nem ele entendeu! Hoje eu vou te contar a jornada de uma verdadeira lenda dos esportes. Uma figura icônica tanto no cenário competitivo de Valorant quanto no de Counter-Strike. No começo da minha pesquisa eu descobri um fato curioso sobre a Potter. Assim como eu, ela nasceu no Halloween, só que em 1986. E com apenas 18 anos deu seus primeiros passos como pro player de CS 1.6, marcando o início de uma carreira que mudaria o cenário para sempre. A Potter rapidamente se destacou nos campeonatos femininos de Counter-Strike, conquistando literalmente 7 títulos mundiais. Entre eles, 3 na Electronic Sports World Convention, como parte da SK Gaming em 2007, 2008 e 2010. Ela também levou o troféu para casa em 2011 e 2012 com a United e novamente em 2015 com a CLG Red. Não podemos esquecer o World Electronic Sports Games de 2018, onde a Potter e a CLG brilharam novamente. No mesmo ano, ela começou a atuar como comentarista no Blast Pro Series de Istambul, um dos maiores campeonatos internacionais de CSGO. Ela se tornou uma caster famosa no cenário norte-americano e participou de dezenas de campeonatos nessa função. Inclusive, tiveram 2 no Brasil, o Blast Pro Series São Paulo e o DreamHack Open Rio, ambos em 2019. Agora, 2021 foi o ano em que a Potter começa a sua carreira no Valorant como pro player. Ela foi contratada para ser capitã da nova equipe mista da Evil Geniuses e chegou a participar de transmissões como comentarista na mesma época. Ela se manteve nesse cargo de jogadora até se tornar head coach no segundo semestre do ano. Só que 2022 não começou muito bem para a EG. Sua participação no Challengers norte-americano se resumiu em 5 derrotas na fase de grupos, o que eliminou a equipe do campeonato. Na segunda fase, em maio, eles classificaram para os playoffs e alcançaram as quartas de final da chave inferior, mas foram derrotados pela MRG. Com esses resultados, surgiram alguns questionamentos sobre a posição da Potter como head coach da equipe. Independente das críticas, ela continuou adaptando e refinando um time com alto potencial. Ao ser entrevistada pela ESPN, ela disse o seguinte: You know, for me, when I look back at the start of this season and this roster, I don't see us not doing well. You know, like what the most of the community sees. I see us doing really well, and you know, we were successful each step of the way. We hit all of our goals each step of the way from the formation of this team. So for us at EG, we felt successful qualifying twice. For VCT the first time around in 2021 was not expected from anyone. Entretanto, teve um momento que foi virada de chave para a EG se tornar um dos times mais temidos do mundo. A chegada de Max Demon 1, um dos melhores duelistas do cenário. Na mesma entrevista, a Potter comentou que ele trouxe uma confiança e energia jamais vista na equipe. Our confidence is just insane. And that's one of the things that Max really catapulted is Max as a human. When you watch Demon 1 just interacting in real life, like that's just who he is. He knows he's the shit. He knows he's got a lot going on for himself. And he portrays that, like that sort of energy feeds out onto the rest of his teammates. And the rest of his teammates want to be as cool as him. Em abril de 2023, nós tivemos o primeiro VCT Américas. E a EG se encontrou numa situação um tanto quanto complicada. Para classificar aos playoffs, a Evil Geniuses precisava que o MIBR ganhasse da 100 Thieves. Caso contrário, Potter e amigos estariam eliminados do VCT Américas. Porém, mesmo com o analista do MIBR jogando no lugar de um dos players, os brasileiros venceram a série e inclusive o tiozinho fez um round icônico de faca. Procura bate, atropelou, na chave! Ele atropela e vai ganhar o round! O Chosen é o melhor do mundo! O MIBR garante o round, garante o mapa e vence a série! Com isso, a EG pôde respirar e até alcançar o top 3 do campeonato, classificando o time para o segundo torneio internacional, sendo que o primeiro foi uma participação breve no VCT Lock-in. Em junho, tivemos o VCT Masters Tóquio, onde a EG surpreendeu toda a comunidade alcançando o top 2 do campeonato, o que garantiu sua vaga para o Champions de 2023. Mas a Potter não parou por aí.
Pra quem não acompanha Valorant, o Champions é o maior campeonato do jogo, tendo como premiação $1 milhão, além do dinheiro arrecadado pelas skins exclusivas do torneio. A EG ficou invicta até enfrentar a PaperX na final da chave superior dos playoffs, só que a grande final foi a sua revanche. Potter e amigos cravaram o título mundial do Valorant num 3-1, se consagrando como a melhor equipe de 2023. Portanto, foi assim que a Potter se tornou a primeira mulher a levantar um troféu internacional do cenário misto de Valorant. A história da Potter é uma fonte de inspiração para todos que sonham em se destacar nos esportes. Ela não apenas brilhou como jogadora, mas também continua a moldar o futuro do cenário como head coach da Evil Geniuses. Por enquanto, a Potter é a única mulher das 3 ligas regionais do cenário misto de Valorant. Eu espero que você se inspire na jornada dela, assim como eu. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever para conhecer mais histórias inspiradoras e equipes lendárias como essa. E fica esse próximo vídeo de recomendação para você.